Respostas de sábado, número 276. Para você que não sabe, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e aqui é uma sequência que eu faço chamado Respostas de sábado. Claro, vai ao ar todo sábado e aí eu respondo perguntas, comentários, críticas, sugestões, tudo sobre áudio, vintage ou vintage como queiram, dos anos 70, dos anos 80 ou até novo, perguntas, críticas, tudo sobre áudio na verdade. Tem interesse em fazer uma pergunta? Deixa aqui no 276 que lá no 277, se o criador desejar, eu respondo para vocês. Então é mais ou menos isso que você vai ver no vídeo de hoje, eu respondendo as perguntas, comentando os assuntos que o pessoal colocou lá no 275, o link para esse vídeo 275 vai estar na descrição. Bom, deixa eu soltar aqui, ó. Vou dar o play na verdade, porque o nosso plano de fundo, sempre tem um plano de fundo diferente aqui no canal, eu tento utilizar um plano de fundo diferente. A gente tem aqui o 106, certo? O tape deck da Gradiente da linha System versus o 126, também um tape deck da Gradiente da linha System. Claro que esses equipamentos tiveram a versão profissional, né? Prata. Nós temos aqui um 2800 e um 2600. Quer saber qual é a diferença entre eles? Muita gente fala assim, não, a diferença é que um tem Dolby e outro não tem. Existe mais diferença do que isso. Em breve eu vou postar um vídeo mostrando, fazendo um comparativo entre essas duas peças para você entender aqui. Então é isso. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, tem interesse em conhecendo, opinião sincera, comparativos, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, dicas, histórias, tudo sobre essa geração. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece aí de dar o like para ajudar. Eu vou ter que mandar o vídeo que eu vou fechar a janela aqui, porque tá batendo um vento, acho que tá fazendo ruído aí na câmera. Então vamos continuar. O plano de fundo aqui, os dois tape decks da marca Gradiente. Mais um recado que preciso dar, eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, então se você fez alguma pergunta na sexta ou no sábado de manhã, óbvio, eu não tenho como te responder, correto? Então você refaça a pergunta aí novamente. Basicamente é isso, que mais? Mais nada, vamos começar aqui. Tem mais um recado, na verdade a ordem, né, aqui eu tô com 76, tô com o celular aqui, ó. Então 275, o último vídeo, e a ordem das perguntas aqui, quem vai me passar é o YouTube. Então eu vou responder aqui conforme o YouTube me passa, certo? E tô aqui, né, vou pedir para você deixar o like mesmo aí no vídeo, para ajudar, porque eu tô aqui com CP800 da Cygnus. Se você quer saber o que tem a ver um CP800, né, um pré-amplificador, o painel só, o resto do aparelho tá ali atrás. Então eu tive que modificar tudo aqui minha bancada para poder colocar esses dois tapes para ficar de plano de fundo. O que tem a ver um CP800 da Cygnus e tubinho de impressora de cartão de crédito. Onde é que tá o rolo? Não sei que eu deixei o rolo aí, mas isso aqui é um tubinho plástico, né? E aí tem os problemas, esse tubinho, mais esse tubinho, e a gente vai inventando as coisas aí, acumulador. E normalmente quem gosta de resolver os problemas do equipamento, então se você tem interesse em saber do que eu estou falando, aqui a gente tem o setor de membros. Então você vai entrar aqui, está escrito seja membro, você vai pagar uma mensalidadezinha por mês, eu vou lançar vídeos lá de bastidores, dicas, tudo que eu vou fazendo aqui eu vou mostrando lá, e aí você vai entender o porquê do CP800, que quando você tá lá mudando a função, o botão fica com um jogo desgramado, né? Fica aquele jogo assim. Por que acontece isso? Quer entender? Já teve esse problema num equipamento da linha 800 da Cygnus? Entre no membros lá que eu postei um monte de vídeo lá, até algum desabafo, alguma coisa assim, e você vai entender qual é a ligação entre isso daqui, certo? E os problemas que você vai ter quando você põe a mão na massa. Certo? Como assim põe a mão na massa? Porque tem muita gente também que fala assim, não, é só fazer isso porque eu vi na internet. Só que não sabe quais são os percalços aí do caminho de fazer. Então, quando a pessoa põe a mão na massa e vai fazer, é que ela pode te dar as dicas corretas, tá? Então, basicamente isso. Vamos lá, vamos iniciar aqui então as perguntas. Tem mais algum recado? Não, não tem. Assista os vídeos do canal aí, e é isso aí, acompanha o canal. Bom, então as fitas vão ficar tocando, né? Esse aqui tá só no sistema de gravação, ó. Estão tocando iguais. Infelizmente não consegui tirar um reflexo aqui, ó. Certo? Tem um reflexo aqui, eu não consegui tirar. Vamos lá, vamos correr as perguntas aí. Sérgio Vedolin. Essa ideia de gravar uma feira do rolo é legal, hein? Tem um canal aqui de CWB mesmo que faz vídeos nas feiras de rolo, que ocorrem na região. Mas se não estou enganado, o foco do cidadão lá, que não lembro o nome, não são autorrádios. Grande abraço. Eu acho que eu conheço o canal dele, né? É bem legal, bem bacana mesmo. Ele tem o foco exatamente na feira de rolo ali. E
você está falando isso, esse nosso amigo que está falando isso, porque eu acabei postando alguns vídeos para membros lá, porque ele é membro do canal, né? Com relação a isso, sobre fazer esse tipo de vídeo e tudo mais. Acho que até falei na resposta passada, mas se ele é membro, ele viu lá que eu tentei fazer o vídeo, tá? Realmente, qual é a questão, né? A questão é feira de rolo, né? As feiras de rolo que você encontra na tua cidade, por aí, será que consegue encontrar equipamento? Será que você consegue encontrar equipamento de áudio vintage ou vintage, como queiram, como a gente gosta aqui? Será que você consegue encontrar isso? Será que acha? Será que vale a pena você acordar cedo e tudo mais e ir numa feira dessa? É mais ou menos isso que eu tentei mostrar num vídeo, mas como eu fui de uma maneira diferente, fui num horário específico, não ficou muito bom, não sei se vou lançar esse vídeo aí. Eu gravei lá algumas coisas, inclusive comprei alguma coisa lá, certo? Talvez eu lance. Vou lançar esse vídeo aí, mesmo que eu gravei pelo celular. Cara, eu levei a câmera, tentei fazer, mas é muito complicado, né? Então, realmente, eu não sei se eu vou postar esse vídeo, mas acho que vale a pena, sim, tentar. É um vídeo totalmente, né, fora de comum, não é assim com a qualidade que a gente grava aqui, tá? Mas vou tentar postar esse vídeo aí. Só que daí lá, o problema é pisar em ovos. Como assim pisar em ovos? Porque aí eu tenho minha opinião com relação à feira de rolo, certo? E com relação a se você consegue comprar alguma coisa interessante lá ou não. Quais são os problemas, quais são as nuances dessa situação aí, né? Porque muita gente acha que vai chegar lá meio-dia e meio e vai comprar o filé mignon do cara lá que não sabe o que está vendendo, né? Então isso é muito difícil, principalmente para áudio, principalmente para depois da era da internet. Vocês sabem qual é a minha opinião sobre isso, quem acompanha meu canal sabe o que eu estou falando. Então é muito difícil você encontrar, não existe mais a famosa boiada, é muito difícil, certo? Ainda mais nesses lugares que lá só tem os gaviões, você consegue entender? Então eu não posso falar muito porque eu posso magoar as pessoas, eu posso, não, você está criticando, não é ser realista. Ser realista não é a verdade. Pode ser, pode, eu mesmo comprei alguma coisa lá. Cheguei lá tarde pra burro, a pessoa falou assim, não, você gostou disso aí? Gostei. Tinha um monte, vendi um monte já. E, poxa, eu falei, puxa, eu poderia ter comprado mais coisas. Mas mesmo assim, ainda chegando tarde, todo mundo quase indo embora, eu ainda consegui comprar alguma coisa interessante para mim por um preço muito barato, certo? Mas é muito difícil, a chance de acontecer isso hoje em dia é muito difícil, entendeu? Mas fazer vídeos com relação a isso, eu não pretendo fazer isso. Era só um ou outro, tal. Tem, como você me falou, existe o nosso amigo Portal 80, alguma coisa assim, né? Que é aqui de Curitiba. E lá, pô, quer conhecer Feira de Rolo? O que você acha, que você não acha? Assiste os vídeos dele lá que você vai ver que é bem legal e tudo mais. De vez em quando ele mostra um vintage lá, mas é aquilo que eu falei, resumindo aquilo que eu te disse aí, tá? Mas eu ainda pretendo fazer alguns vídeos relacionados a isso, mas tentando falar a realidade, que é uma coisa que às vezes machuca, né? A verdade machuca, né? Mas fazer o quê? É isso aí mesmo, né? Como eu acabei de dizer, não vou ficar repetindo, você não vai encontrar boiada, né? As pessoas acham que vão chegar lá, não, vou comprar um som completo, um System One completo por R$1.000 lá. Não dá, né? Mas seria interessante mostrar e ver o que tem, né? O que você encontra, isso seria interessante e eu tentei fazer, talvez eu poste esse vídeo em breve aí, tá? Vamos lá. Até queria usar porque lá o problema é o seguinte, né? Quando você está filmando, tem um monte de som ligado, tal. Então eu queria usar a música do nosso amigo do Portal 80 lá. Acho que ele tem não sei se é dele aquela música, né? Que é uma música específica da feirinha do rolo lá. Queria usar para pôr lá no fundo, mas teria que pedir autorização para ele lá antes, né? Então é isso aí. Continuando. Norton Luiz mandou aqui um valeu demais, agradeço, muito obrigado, Norton. Então ele mandou um valeu demais. Se você puder fazer alguma contribuição para o canal, no valeu demais, superchat, vir numa live fazer uma contribuição, fazer uma boa pergunta, querer que eu analise algum equipamento, participe do canal aí, eu normalmente faço isso, né? Ó, aqui o YouTube tá me mandando todas as perguntas de membro primeiro, hein? Vamos lá. Todos os membros, ó, Norton Luiz é membro, Sérgio também é membro. Agora tem aqui, ó, nosso amigo Roberto CWB também é membro. Vamos ver o que ele pergunta aqui. Olá, César. Recentemente tive a oportunidade de ouvir um sistema high-end, composto por um amplificador e um pré-Macintosh, um par de caixas B&W e mais um subwoofer passivo. Fiquei impressionado com o que eu ouvi. Também sempre fui da mesma opinião que a sua, que som estéreo se ouve com 2 canais. Porém, fui surpreendido com esse sistema.
Pensei que o subwoofer ia ficar com todos os graves só para ele, mas não. Eu diria que ele ficou apenas com os subgraves, deixando passar para as caixas acústicas o som grave também. O que houve? Assim, foi uma melhoria significativa nos graves, como em todo. Difícil explicar em palavras, só ouvindo mesmo. Tenho sobrando aqui em casa um subwoofer passivo e gostaria de experimentar para ver o que acontece. O detalhe que me preocupa são as impedâncias. O subwoofer é de 8 ohms e as caixas CCE são de 6. Né? A ligação ocorre da seguinte maneira: o som sai do amplificador e vai primeiramente para o subwoofer, onde possui entradas para o canal direito e esquerdo. O subwoofer possui saídas direita e esquerda para as caixas acústicas, ou seja, antes do som chegar às caixas passa pelo sub, onde então o som é enviado às caixas, né? A minha pergunta é se posso efetuar essa ligação no PM5000 para subwoofer de 8 ohms e supostamente ligar os fios nas caixas CCE de 6 ohms. Haverá algum problema para o amplificador ou para as caixas? Grato pela atenção. Cara, é bem longo aqui o assunto, né? Esse tipo de subwoofer, né? Esse tipo de ligação foi feita para os home theater, né? Não sei se estou falando corretamente, mas é mais ou menos isso, que eram mais básicos, que por um valor menor. Como assim? O subwoofer, né? Ele é amplificado pelo amplificador. E daí você emenda, né? O subwoofer sai ali, ele tem uma entrada de sinal de caixa, de caixa. Você injeta ali, ele vai amplificar o subwoofer e ali simplesmente vai ter uma saída que você vai ligar as caixas, certo? Provavelmente nesse subwoofer ele tem ali algum filtro, alguma coisa para ele só tocar os graves e na saída ele continua mandando fletão, né? Mas esse sistema, eles eram os básicos dos básicos, certo? Por quê? Para evitar custo. Porque o home theater bacana mesmo, que o pessoal usava, que tinha dinheiro, quem tinha dinheiro mesmo, usava com subwoofer ativo. Então o cara tinha um amplificador, um receiver lá, ProLogic da Pioneer, alguma coisa assim, onde ele ligava as caixas frontais, o surround e tudo mais, e ele amplificava, e ele mesmo ali fazia o corte de subwoofer, aí mandava um sinal para o subwoofer ativo, e o ativo simplesmente amplificava o subwoofer daquele sinal lá, certo? Isso seria o supra-sumo dos home theater. Esse que você tem o subwoofer passivo, ele é mais simples, mais barato, certo? Mas não quer dizer que seja inferior, não. Ele é bom, né? Funciona bem, mas ele é mais barato. Qual é o problema de você utilizar um subwoofer desse num sistema antigo? Essa é a minha opinião. Relação à impedância, provavelmente 6 ohms das caixas e 6 ohms ou 8 ohms do subwoofer vai estar ali vai estar no limite ali do teu amplificador, com certeza, né? Não é 8 e 8, é 8 e 6. Mas ele ainda consegue. PM5000 toca em 2 ohms, né? Mas se você manter por muito tempo e tudo mais, qualquer besteirinha queima. E qual é o problema? E por que eu estou falando isso? Se você utiliza um PM5000 em 4 ohms, com 4 CL1800, que é o que você tem aí, certo? Você vai... É a mesma coisa que... Putz, é bem complicado. É a mesma coisa que você está acelerando, certo? Dois motores 2.0. Então você está acelerando eles vão estar na mesma rotação, vão estar no mesmo ritmo. Por quê? Porque eles são 2.0. Agora, se você colocar um motor 1000 e um 2000, o que vai acontecer? Você vai estar acelerando os dois, óbvio que o 1000 vai estar esgoelando, e óbvio que o 2000 vai estar bonito tocando, você entendeu? Esse é o problema do que você quer fazer. Por quê? Porque provavelmente esse teu subwoofer, ele era um subwoofer básico, para um sistema básico, para você ligar caixinhas frontais pequenininhas, você entendeu? Então ele supre os graves dessas caixas pequenininhas. Então você tem uma caixa bookshelf, o que seja, dessas bem pequenininhas. Claro que aquilo ali não tem grave. E aí você põe um subwoofer antes, nessa ligação aí que você falou em linha, né? Pra acompanhar ali. Mas o que ele acompanha? Aquelas caixas pequenininhas. Você entendeu? Quando você liga o teu PM5000 nas CL1800 da CCE, cara, o que ela aguenta é absurdo. O som que você consegue injetar naquelas caixas é absurdo. O sinal, né? A potência que você consegue injetar é absurdo. Agora eu te pergunto, você acha que esse teu subwoofer, pequenininho aí, que foi feito para home theater, ele vai aguentar as mesmas coisas que o SL? Não. Então, é a mesma coisa que eu estou te dizendo. Você acelerar um CM5000 ali, você está acelerando o CM5000.
E o PM5000 tá amplificando, está acelerando. Mas eu estou tocando no motor 2000, que são as CLs, CCE. Mas também tem um motor 1000 ali. E aquele motor 1000 ele está me segurando, porque eu posso botar mais volume, eu posso botar mais gás. Mas qual que é o parâmetro que eu tenho que ter? É no motor 1000, no teu caso no subwoofer. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar volume até o teu subwoofer distorcer. A hora que o subwoofer distorcer, você tem que parar. Só que as CL vão estar ali, tipo, pô, só isso? Que radinho de pilha que você tem aí? Manda mais som aqui pra mim. Você consegue entender? Então, César, eu vi lá um conjunto sendo feito assim e gostei do som e tudo mais. Existe um equilíbrio. Você consegue entender? A pessoa ali, ele provavelmente colocou um subwoofer com a mesma potência, que aguenta lá o Macintosh, certo? E que toca as caixas B&W. Ou as caixas B&W são mais fracas, né? E aí o teu subwoofer acompanha. Resumindo, você pode fazer essa ligação, pode ficar bom, claro, ele pode suprir os subs graves ali que a tua caixa frontal não responde. Só que você tem que pensar na potência, né? Então ele tem que acompanhar tanto na frequência ali, sem problema nenhum, mas também tem que acompanhar na potência. Então, César, você faria essa ligação? Eu vou ser bem sincero, eu acho que com caixa CL, você escutou um som lá BW, você vai colocar teu subzinho lá de home theater bem simplesinho no meio ali, ele só vai estar atrapalhando. Essa é a verdade. Se você quiser fazer alguma coisa similar, você vai ter que ou eliminar as tuas caixas grandes, colocar a caixa pequena, certo? Para equilibrar ali com o subwoofer, ou fazer um subwoofer que aguenta a mesma coisa que a CL 1800. Então você vai ter que botar um subzão lá, fudido de 15 polegadas, ou até pode ser de menor, de 12, mas que ele aguente potência. Ele tem que aguentar a mesma potência da ICL. Porque senão você vai ter um limitador de áudio ali. O teu subwoofer vai estar limitando o som que você pode escutar. Quando você utiliza, estou sendo repetitivo para você tentar entender. Quando você utiliza a caixa pequena, beleza, a caixa pequena vai distorcer, o subwoofer vai distorcer, eu parei, baixei um pouco o volume. Agora, com caixa grande, cara, eu vou contar uma história para vocês aqui, né? Então, eu tava fazendo uma coisa aqui no ambiente onde eu tenho um som lá. Acho que o meu amigo Roberto não viu, né, esse ambiente. Ele só veio aqui no bunker, mas nesse outro ambiente que eu tenho um som ali legal. Ele tá há 5 anos parado, cara. E eu tava escutando as caixinhas pequenininhas que tem ali que eu escuto televisão. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu quero dar um gás. Aí eu fui lá e liguei meu PM5000 na CS12 da Polivox. Cara, eu tava gostoso ali o som. Com uma caixinha de 8 polegadas, tal, tava gostoso. Mas quando eu liguei esse S12, o bagulho é diferente, entendeu? O som é diferente. Então, no teu caso, você não pode levar em consideração aquilo que você escutou no Macintosh e achar que você vai conseguir replicar aquilo com um subwoofer. Eu estou imaginando que o subwoofer seja chulesento, né? Infelizmente é verdade. Quando o subwoofer era passivo, ele é chulesento. Não é a mesma coisa que um ativo. O ativo era o top. Então, cara, dá para fazer? Dá. Você quer fazer? Quero tentar ver se eu consigo mais resposta nos baixos graves. A única coisa que você vai ter que entender é o seguinte: você vai estar usando o teu PM5000 no limite da impedância, qualquer besteirinha, e aí que é o problema que eu falei aí, né? Por quê? Porque você tem um woofer fraquinho. Você tem aqui, resumindo, vou voltar ao comparativo para ver se você entende. Você tem lá o motor 1000, você tem o motor 2000. Eu estou acelerando os dois, certo? Só que eu só estou com o conta-giro ligado no 2000. Então eu tô lá, tô tocando, pô, o conta-giro tá lá, indo, 10 mil giro, 15 mil giro, beleza, tá gostoso o som, mas e o meu 1000 como é que ele tá? Explodindo, você entendeu? E aí ele é que pode causar o problema no teu amplificador, porque se um wooferzinho daquele, um subwooferzinho daquele, o teu subwoofer passivo, entrar em curto, bater, torrar, né, travar ali a bobina, estourar a bobina, entrou em curto, baixou a impedância, queimou o teu amplificador. Por causa de um subwooferzinho que vai melhorar mesmo o teu som ou não. Então, quer tentar fazer isso, você tem que estar ciente que você pode danificar tudo e também você tem que estar ciente que o teu parâmetro de áudio é o subzinho. Então, tô acelerando, o meu 1000 é que tem que estar com o conta-giro. Porque a hora que eu chego lá, 10 mil giro, o motorzinho já tá rajando. Beleza, para o volume. Pô, mas o meu 2000 ainda tá aqui no 5000. Tá normal ainda, dá para dar mais gás. Só que esse não pode, porque você tem o mesmo acelerador. Consegue entender o parâmetro? Como é que eu posso dizer? A comparação? Você tem o mesmo acelerador.
Então esse acelerador não pode estar ligado ao 2000, você não pode estar usando o 2000, motor 2000, como base, você tem que estar no mais fraco. No teu caso, você vai ter que ficar ali do lado do subzinho, aumentar o volume do CM, o PM tocando o subzinho. A hora que você sentir que o subzinho está distorcendo, para o volume. Mas esse L não estão nem tocando nada, César. Pois é, mas é ele que tem que ser, ele é o limitador do teu áudio aí. A não ser que você pegue um outro amplificador, né, com volume, ponha no subzinho e um outro amplificador no PM5000. Só que aí o que vai acontecer? Claro que as caixas CCE vão sobressair ao sub do teu sub pequeno, você entendeu? Então, mais ou menos isso. Se tiver mais alguma dúvida, me chama aí, a gente continua. Deixa eu desligar aqui um pouquinho. Então é isso, voltando, né? Então, cara, quando você compara, as pessoas acham que vão fazer um sistema. Ah, o cara tem lá só duas caixinhas pequenininhas e um amplificadorzinho. Também vou pegar um amplificadorzinho bem pequenininho, duas caixinhas pequenininhas, vou ter o mesmo som. Não, aquela caixinha pequenininha, aquele amplificadorzinho que o cara tem lá, pode custar 25 vezes o que você tem aí. E aí é claro que ele vai tocar mais. No caso, o som que você escutou lá com o subwoofer ligado entre as caixas, com certeza aquilo ali está muito bem preparado para aquilo, assim, entendeu? Então vamos lá, continuando. Mauro Fleck. Olá, César. Referente feira que mencionei no vídeo passado, o que mais me chamou a atenção foram marcas nacionais, como AF Audio, Audiopex e IS Audio, que fabricam aqui no Brasil produtos de alta qualidade. Vale a pena dar uma olhada no site deles. Claro que são produtos para um nicho específico, mas que bom que a indústria nacional ainda existe. Sobre o assunto dos VUs, já comprei placas pelo ML e funcionam bem, mas também é muito fácil fazer, tem esquemas prontos para baixar. Sobre as potências antigas ainda serem usadas recentemente, vi um PA1800X sendo usado num salão de uma igreja aqui perto. Valeu, um abraço. Bom, então é isso, né? Que bom que a indústria nacional ainda existe, mas não vai se comparar, né, a Gradiente, a Signos, e eles têm aquele público específico, né? Então a mesma coisa que caixa acústica de alta fidelidade também era fabricada por um bom tempo aí, mas tem o público específico, e o problema de você ter um público específico, né, muito pequeno, é que as coisas têm que ser muito caras, né? Para o cara fabricar, puxa, como é que eu vou falar isso, né? Mas para o cara fabricar 1000 unidades e pôr as 1000 à venda e vender as 1000, o custo dele, claro que é menor, certo? A margem pode ser menor, então o preço cai. Agora, eu produzir 10 e vender 10, óbvio que minha margem tem que ser maior, e aí o produto sai muito caro, né? Então, se a gente tivesse um público que consumisse esse tipo de produto, cara, e um exemplo um exemplo bom da indústria nacional é com relação aos amplificadores, né? Se for pensar, ó, os amplificadores de alta potência que o pessoal utiliza aí em som profissional e tudo mais, sempre foram de marcas nacionais, né? Sempre foram de marcas nacionais. Não se utilizava marca importada, é muito difícil. Algum ou outro os utilizava, mas o Brasil sempre produziu amplificadores de bom nível, principalmente os profissionais, né? Eu posso citar vários aí, né? A própria Machine, Micrologic, ou depois virou, como é que é? Studio R, acho que Hot Sound também é nacional, se eu não me engano. Então, cara, tem muita coisa nacional aí. Com relação às feiras, né? Como eu disse, eu não tenho muito assim o interesse, porque eu gosto dos equipamentos que foram feitos nos anos 70. Poderia ir, mas tipo, não trocaria, assim, entendeu? Um amplificador antigo por um amplificador moderno. Com relação ao que eles fazem, né? São, como você disse, um público específico que não liga muito para ser antigo, né? Então, digamos assim, como é que eu vou te falar? Então, vou dar um exemplo com relação à moto, né? Poxa, lá fora a Honda produziu a CB1100, se eu não me engano. CB1100 existe 2007, 2000. Se você procurar aí CB1100, 1300 ou 1100? Eu não lembro se é 1100 ou 1300, né? Não, é 1100. ED. Então ela produziu, certo? Com a mesma... Eu já sempre falei isso aqui no meu canal, sempre já comentei sobre isso. Com a mesma característica das antigas e tudo mais, mas mesmo assim o pessoal ainda prefere as antigas, entendeu? Então... Claro, vai do público, né? Vai do que as pessoas querem. Mas é isso aí, né? O importante, na minha opinião, é que continuem, que as empresas existam ainda
e não fechem e não parem de fabricar os equipamentos, né? E com relação às potências sendo utilizadas ainda em som profissional, é muito difícil hoje em dia, né? PA1800 hoje em dia você vende um PA1800 por quanto? Por R$3.000, R$3.000 você compra uma potência moderna com 5 vezes a potência de um PA1800, né? Continuando, Galvão 1091, adoro feira de rolo, um abraço, valeu. Que mais? Tony Fariano, bom dia César, fantástica ideia de filmar um evento de tipo de feira de rolo. Putz, eu nem queria ter comentado isso, não sei por que eu fui comentar, né? Porque daí agora todo mundo tá esperando a porra do vídeo e o meu vídeo ficou uma porcaria, né? Eu fiz alguns takes ali para o setor de membros, nem os membros assistiram, então, putz, sei lá. E eu fui lá na feira do rolo e o que eu mais filmei foi eu escolhendo lá uma coisa que eu comprei, né? Falei, vou postar aí, mas não fico com grande expectativa não. Um evento tipo feira de rolo, e aproveitando, se alguém souber de algo do tipo no interior de São Paulo, passa para mim, por favor. Abraços e sucesso, César. Valeu, obrigado, meu amigo. Guiu Flash, bom dia César, depois indique por gentileza pinos RCA para equipamentos signos e gradiente, obrigado. Puxa, eu não sei, né? Eu procuraria automotivo, né? Porque assim, inclusive eu tenho uns aqui que são, acho que da Corsus, né? Porque César, mas eu tenho preconceito com relação ao som automotivo, mas a indústria automotiva nacional dos anos 2000 em diante, 2000, do final dos anos 90 até 2010, 2015, sei lá, né? Se for ver os amplificadores, é a mesma coisa. Amplificador nacional, cara, certo? Tinha um amplificador nacional que era muito melhor que os amplificadores, estou falando de carro. Então, você veja, como amplificador, quando eu falo aqui, cara, amplificador era fácil de fazer, né? Por isso que Gradiente fazia, por isso que começou a Gradiente fazendo amplificador, a Polivox começou fazendo amplificador, porque era fácil. E a nossa indústria nacional de amplificadores sempre foi forte, principalmente agora para carro, né? Então, se for ver os módulos aí, ninguém mais usa módulo importado. Na minha época eu tinha sonho em ter um Rockford Fosgate, um Kicker, um amplificador US Sound, que mais? Os Alpine, né? Mas hoje, cara, os caras usam aí... que marca que é? Uma marca bem... H-Buster não, tem marcas aí, certo? De aqueles amplificadores, putz, muito forte, que trabalham com baixa impedância e tal. Então... Por que eu tô falando isso, né? Porque se você for falar assim, não, eu quero comprar um plug RCA para alta fidelidade, né? Você vai cair aonde? Em plug RCA para home theater ou plug RCA para profissional, né? Agora, para alta fidelidade, talvez você só encontre importado. Agora, se você for numa loja e falar assim, puxa, eu quero um cabo RCA para montar aqui um crossover com amplificadores para o meu carro. Cara, tem indústria nacional que fabrica cabos excelentes, entendeu? Então, se você for nichar ali, se você for procurar específico para som vintage, ou então específico para áudio profissional, você vai bater em algumas barreiras, né, nacionais, e você vai ter que cair nos importados. Então, procura talvez alguma coisa que é feito para automotivo, que às vezes é de boa qualidade, com certeza, entendeu? Até as próprias empresas que fabricavam peças Falcon, se eu começar a lembrar as marcas aqui, então elas mesmas às vezes faziam até alguma coisa para linha residencial também, né? Continuando, F. Suzano, fala César, beleza? Equipamentos da marca, então eu não tenho, infelizmente, te indicar uma marca, alguma coisa, não, só faz uma pesquisa, vê o que você acha, né? F. Suzano, fala César, beleza? Equipamentos da marca Gradiente, Polivox e Signos foram a cereja do bolo dos anos 80? Quem é louco por vintage ou vintage não tem como não gostar e dar valor. O que eu via muito em bailes de formatura nessa época eram as potências Yamaha. Você chegou a trabalhar com alguma? Valeu, abraço. Trabalhar com Yamaha não, mas eu já vi, né? Aquelas com os VUs, né? Já tive como com VU, deu problema danado aquilo, né? Dava uns problemão. Então aquelas com VU, né? E 2 voluminhos assim. Mas nunca trabalhei não. Mas com certeza, nos anos 80, com certeza o nacional era o que tinha, porque a gente tinha um mercado fechado. Então só conseguia trazer de fora, potência de fora, potência de fora quem tinha acesso aos equipamentos de fora. E mesmo assim, como eu disse, a indústria nacional sempre foi competitiva ao máximo com relação a amplificadores, né?
não havia necessidade de você comprar equipamento importado super valorizado, super caro, porque a indústria nacional cobria esse buraco, né? Conseguia manter um nível de qualidade bom ali para suprir esse mercado, não precisava importada, né? Então realmente, claro que depois que abriu o mercado, veio as concorrências, mas a empresa nacional, a de amplificadores, ainda continuou forte e ainda continua forte, né? Até o dia que você pegar uma Watson, uma TIP 5000, ela dá pau, aí você abandona o nacional. Ezio Souza. Olá, César, tudo bom? Alguns técnicos em eletrônica afirmam é difícil achar peças para manutenção nos aparelhos vintage. Tirando as peças específicas de cada aparelho, é verdade que não se acha mais resistores, capacitores, transistores e outras peças de aparelhos fabricados nos anos 70, 80 e 90? E dizem ainda que algumas peças, quando se acha para comprar, têm qualidade muito inferior em relação às antigas. Seria verdade isso? Qual seria a sugestão para garimpar essas peças com alguma qualidade? Obrigado por responder. Grande abraço e sucesso pelo canal. Muito obrigado, né? Cara, peças... O detalhe é o seguinte, esses aparelhos aqui, se for ver, né, o que tem aqui dentro? Tem resistor, capacitor, que mais? Algum tipo de transistor, talvez algum integradinho, alguma coisa, né? Aqui no caso do mecanismo vamos deixar de lado, né? Porque daí é um outro assunto. Mas eles são o que a gente chama de equipamento discreto, né? Com vários componentes ali que você encontra hoje, né? Resistor, capacitor, tudo mais. O problema é que a indústria eletrônica... Ó, e não desarmou o final aqui. Olha só. Por que não desarmou meu final? Quando não desarma o final assim, ó, parou o contador e não desarma o final. Isso aqui é folga na correia. Por que acontece? A correia está patinando, certo? A correia tem que dar mais um tranco para poder desarmar o mecanismo. Então agora vamos ver se no final lá, quando der o final, ele vai desarmar. O que acontece então? Então o problema é que a indústria eletrônica está se atualizando. Então esses componentes simples, que eram esses equipamentos aqui, eles estão sendo substituídos. Duraram dos anos 70 até o, sei lá, 2000, até hoje duram, mas eles estão sendo substituídos. Então hoje, às vezes você vai comprar assim preciso de um capacitor, digamos, de um resistor. Vou lá, procuro um resistor, tal. Chego lá, quero esse resistor aqui. A mulher te oferece, aí você vai dizer, não, mas isso aqui não é igual. Por quê? Porque tem os SMD, né? Que são aqueles que já são... É diferente. Os integrados, né? Às vezes você vai comprar um integrado para um equipamento desse daqui, não existe mais o com perninha, só o SMD. Então, a indústria está se atualizando com relação a isso, e aí, mesmo componentes simples, como um resistor, como um capacitor, acaba sendo difícil para encontrar para um equipamento desse. Isso se falando só no modelo. Agora, se falar em qualidade, aí desanda tudo, né? Existem casos de pessoas... Uma vez, a pessoa comprou lá um lote de transistor tipo 41, simples. Aí, comprou o lote desse tipo 41... Foi instalar, instalou, beleza, pá. Instalava, pá, queimava dele. Todos os tipos 41 com problema desse lote. Vamos ver se ele vai desarmar. Não está desarmando. Esse equipamento aqui é meu mesmo, tá? Não está à venda, agora esse aqui está à venda, tá? Só que ele não grava, certo? Ele entra o sinal como você está vendo aí, mas ele não grava. E aí o que aconteceu? Daí, vamos tirar... por que esses transistores estão queimando? Aí quando ele foi ver, a polaridade estava invertida. Quer dizer o que? O tipo 41, basicamente, você tem a base ali, né? Base, esqueci agora, né? Então, você tem ali os polos corretos, né? E estava invertido. A base estava no meio e o neutro, né? Eu tô ficando maluco. Estava invertido. Então, quer dizer o que? Daí o que aconteceu? Pegou aquele mesmo transistor, só que em vez de usar o que a gente já conhece do tipo 41, né, que é aquela sequência das 3 pernas, ele inverteu as pernas e funcionou perfeitamente. Quer dizer o quê? Um lote de tipo 41 invertido a polaridade ali, cara. Invertido a polaridade. Então, para você ver qual é a qualidade desses componentes. E o problema é que quanto menos se tem procura, então, tipo 41, com perninha, né? Não está tendo mais procura. Por quê? Porque as placas hoje utilizam SMD, um chipzinho bem pequenininho que vai ali, cobre e resolve o problema. Mas só que todas as indústrias estão usando aquele sistema. Aqueles mais antigos, grandões, ninguém mais usa. Aí o que vai acontecer? Vai ser um nicho muito pequeno
E quem fizer, se fizer de qualquer jeito, se faz de qualquer jeito, vai suprir esse mercado, e se a pessoa não reclamar, você vai continuar usando componente com problema. Então, enquanto você tem... Desculpe, não vou cortar. Enquanto você tem uma alta procura por um componente e que esse componente é utilizado em muitos equipamentos, e se esse componente começar a dar problema em muitos equipamentos, e aí vierem reclamar, você vai ter problemas, certo? Então por isso que você faz um componente de qualidade. Enquanto você tinha lá deck, a gente fazia 5 milhões de deck desse. Então eu preciso dos componentes. Beleza, então eu não posso fazer um componente vagabundo. Porque se eu fizer um componente vagabundo e aqui der problema em um monte desse aparelho, eu vou ter um prejuízo. Agora, quando a indústria para de utilizar esse componente e você tem que fazer esse componente para meia dúzia comprar, se um ou dois der problema, isso não vai afetar meu negócio. Você consegue entender? Então aí baixa a qualidade. Então o problema, e isso é uma discussão longa, que as pessoas falam, não, tem que trocar tudo, pôr tudo novo. Eu não confio em nada que é feito novo, vocês sabem disso, já tem vídeo aqui, no meio de vários vídeos aí eu vou falando sobre isso. Então, e vai piorando. Conforme esses componentes vão sendo eliminados da indústria comum, da indústria normal, certo? Menos qualidade eles vão ter. Certo? Porque um nicho pequeno não vai afetar o meu negócio, então que se dane, se está mal feito ou der problema em algum lote. Então esse é um problema de componente, né? E isso a gente está falando de componente simples, né? Do básico, resistor, transistor, capacitor. Agora, se você for pegar algum componente mais específico, que é o caso de transistores, né? Não tem nenhum transistor jogado aqui. Eu tenho transistor, eu queria mostrar meu transistorzinho da Marantz, né? Então, você pega um transistorzinho da Marantz, deixa eu ver se eu acho aqui. Puxa, vai estar difícil. Achei de primeira. Então você pega aqui, um transistor que não é fabricado pela Marantz, certo? Não sei quem fabrica, mas isso aqui foi um B645, certo? Que de um Marantz meu que queimou. Então o que acontece? Queimou esse transistor? Queimou. E agora, César, o que você vai fazer? Fui lá, tinha alguns transistores de A1, e aí foi colocado D1, mas não vai estar mais esse chanfrado Marantz, né? Então um equipamento meu vai estar ali com todos os transistores basicamente original, mas não vai ter a chanfragem Marantz lá. Dá vontade até de tirar aqui a capinha e pôr naquele, mas não dá, né? Então o que acontece? Esse transistor aqui é um transistor que passou por uma peneira absurda, porque a Marantz não ia pôr um transistor ali com problema, você entendeu? Ou alguma coisa assim. Então aqui você pode confiar nisso aqui. Agora, um transistor, e isso aqui, enquanto a Marantz fabricava 10 mil unidades, 50 mil unidades, e a indústria que fabricava isso aqui fornecia isso para ela lá, e se desse algum problema num lote, como eu já falei, poderia dar algum tipo de problema para a indústria, é por isso que eles fabricavam de qualidade. Só que conforme isso daqui foi sumindo, quer dizer o que? Isso aqui foi sendo eliminado dos amplificadores, foi se usando outras coisas, isso aqui foi caindo a procura por eles. E o que acontece? A qualidade deles também vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então hoje chegou a um ponto que você não tem mais como comprar esse tipo de transistor. Esse modelo de transistor, se você comprar novo aí, e vou comprar, vou fazer uma recuperação de um PM5000, vou comprar tudo MJ 15003 para pôr lá, novo, hoje, certo? Cara, a chance de você comprar um componente que não dura a mesma coisa que um 3055 é 99%. Então hoje em dia, para você pôr um transistor lá de boa qualidade desse modelo, você vai ter que comprar um estoque antigo. E qual é o problema do estoque antigo? Porque daí alguém chega lá e fala assim, não, o teu PM5000 tá com fuga nos transistores, então tem que trocar. Beleza, aí você vai lá e compra, puxa, não vou comprar novo, porque novo não dá para confiar. Vou comprar antigo, beleza, vou comprar uns antigos. Aí compra um antigo, aí cai naquele outro, cai naquele outro problema. Por que aquele antigo tá ali parado? Certo? Por que durou tanto tempo ali parado? Por que ele não foi utilizado? Né? E aí cai naquele problema que a história é longa. Qual o meu medo de comprar peça de estoque antigo? É que ela foi recusada em algum momento. Então, existe o primeiro ponto. Estoque antigo. Deu um problema aqui, essas peças estão com um problema. Joga fora e elimina elas. Alguém não fez esse serviço. Pegou, guardou, jogou num lugar. Beleza, o tempo passou, puxa, achei lá uma caixa com esse estoque antigo. Só que a informação de que isso aqui foi tirado de linha e mandado ser eliminado se perdeu. Aí a pessoa compra um transistor
cara, de estoque antigo, às vezes com mais fuga do que o que tá no original lá, cara. Você entendeu? Então não dá para confiar mais, né? Isso é um fator. O outro fator é o armazenamento, né? Então, tipo, pô, beleza, sobrou lá um estoque que ninguém mais está utilizando. Foi pro lixo, né? O cara achou no lixo, achou no meio do rio, achou, sei lá, no sótão, achou, sei lá, enterrado, né? Então foi mal armazenado. E aí, porra, isso aqui vale uma grana, o pessoal tá procurando porque não tem mais. Mas só que foi mal armazenado. Então, para você comprar um componente de estoque antigo, que tá lá, bonitinho, que não tem problema de fabricação, que foi guardado bem certinho, que tá aqui, ó, tá aqui, não é esses recuperados, né, com esses detalhes que eu já mencionei, que você já entendeu, é muito difícil, cara, muito difícil. Então, aí você cai naquele ponto que eu sempre falo, eu prefiro o equipamento que tá ali, prefiro o componente que tá ali dentro, que passou por uma peneira, que tá ali, que durou 40 anos, do que comprar um estoque antigo que você não sabe de onde veio. Você entendeu? Então esses são os problemas de componentes, você entendeu? São todos os problemas que eu citei aí. Eu vou ter que emendar o vídeo aqui, daria pra gente ficar falando sobre isso 3 horas. Eu sei que às vezes eu sou repetitivo, mas, cara, as pessoas têm que entender. A verdade dói, claro que dói. E eu mesmo tenho um exemplo com relação a isso. Puxa, tinha um 1450 que meu técnico falou assim, não, o problema é o integradinho, 739. Beleza, 739. Cara, eu fui procurar no eBay, tem acho que até novo no eBay, mas hoje em dia importar é impossível, você vai pagar, sei lá, R$100 no componente mais 150 de imposto, então não dá mais para importar peça, esse tipo de coisa. Aí o que eu fiz? Fui lá no Mercado Livre, tinha alguém lá vendendo de estoque antigo. Aí eu comprei, paguei 150. Só que na hora de pôr lá, meu técnico falou assim, vou pôr. Pôs certinho, analisou tudo ali, tudo chegando certinho, tocou 2 minutos e parou. Quer dizer o quê? O cara tá vendendo integrados de estoque antigo com algum tipo de problema. E aí, o que eu tenho que imaginar? Que por que esse integrado sobrou de estoque antigo? Porque justamente o que eu acabei de falar, nos 2 temas que eu acabei de falar. Talvez ele tenha aquele estoque antigo porque foi recusado por uma empresa. A fábrica chegou lá assim, não, esse lote não quero, esse lote tá com problema, joga fora. Não jogou fora, ficou por aí, 30 anos se passaram, alguém achou, nossa, vale uma fortuna, vou vender por 150. Aí você compra por 150. Consegue entender? Então, eu desisti. Tô pensando até em fazer vídeo desse 1450, colocando plaquinha que o pessoal fala pra mim aí, põe plaquinha moderna, arrancar aquela placa lá, usar o dissipador e botar a placa moderna. Vou fazer isso nesse 1450, certo? Porque eu não vou ficar comprando integrado de 150 conto, pondo lá e queimando o integrado. Não adianta. Então esses são os problemas que você vai ter no equipamento. E alguém fala assim, César, você está vendendo equipamento aí tudo original, com peça velha, funcionando, tem um ali que precisa de revisão, o teu também precisa de revisão, eu vou comprar, mas está parado. Aí você cai no buraco sem fim, né? Que é às vezes por que ele está parado. Você sabe por que ele está parado? Né? Por que você acha que a pessoa está vendendo pela metade ou por 1/3 do valor do aparelho? Por algum motivo, certo? Você acha que ela não tentou consertar aquele equipamento? Às vezes a pessoa vai te falar, não, eu estou vendendo porque eu não tenho técnico. Ah, não estou vendendo porque eu não tenho tempo para consertar. Estou vendendo porque sei lá o que, certo? Mas, cara, alguém que pega o equipamento desse daqui sabe que isso aqui vale 400 conto, certo? Bom, vale 400 conto. Ah, ele não está rodando. Beleza. Se eu for vender ele sem rodar, vou ter que pedir quanto? 100 conto? Não. Então vamos fazer ele rodar, porque daí eu peço 400. Só que daí ele fez ele rolar, né? Esse aqui é um caso perfeito para isso. E aí viu que não gravava. Puta, ele não tá gravando. Então quer dizer que o 400 eu não vou conseguir pegar os 400. Putz, então é mais fácil eu tirar o que eu já fiz e vender ele. É só trocar a correia. Aí o cara vai lá, compra, né? Puta, é só trocar a correia. Troca a correia, aí descobre que não tá gravando. Porque alguém já foi lá, já fez isso. Isso que eu tô dizendo pra você. Se acha que alguém que conhece um roleiro, certo? Que pegou esse equipamento por sei lá quanto, falou assim, putz, não tá girando, vou vender por 100 pra peça. Não, mas se eu comprar uma correia por aqui e ele girar, eu peço 400. Então vou pôr. Você acha que o cara que tá ganhando dinheiro, o cara que comprou pra rolar isso aqui, não vai fazer isso? Claro que vai. Só que daí ele descobriu que tem um BO pior aqui. Então o que ele vai fazer? Não, vou tirar a correia e vou vender como se, não nem mexi nisso daí, só trocar a correia. Aí você é que vai descobrir que tinha um BO pior aqui. Por isso, cara, eu sei que, cara, esse assunto é bem complicado.
Por isso que eu falo, a verdade dói, a verdade machuca, pode ser ruim para as pessoas, eu posso estar arrumando inimizade? Posso. Mas, cara, por isso que eu não compro de roleiro. Desculpa. Ah, não. O cara lá, tem um anúncio lá, César, do equipamento desse está com defeito, é só fazer a manutenção lá. Beleza. Quando eu vou lá e vejo os outros anúncios do cara, é só equipamento. Equipamento funcionando, às vezes. Né? Às vezes o cara tá, não, eu sou eletrônico, eu faço manutenção. Pera aí, ele é eletrônico, faz manutenção e tá vendendo equipamento com defeito. Não, eu não quero. Porque eu sei que pode ser bucha. Então eu prefiro comprar um equipamento que é de uma pessoa lá que fala assim, não, tá aqui parado, nunca mexi, sei lá, era do meu pai, tá parado 15 anos, 20 anos. A chance de você não encontrar BO nesses aparelhos é muito maior do que um equipamento desse de roleiro. Desculpa, a verdade dói, posso ser massacrado, posso ser chamado de idiota, posso ser chamado de uma pessoa, posso, mas essa é a verdade. Eu vou repetir isso aqui, a verdade machuca, mas é a verdade. Claro que pode ser que tenha alguém que venda, tal, pode, mas a chance é pouca. A chance de você comprar também de alguém que está parado há 15 anos e você descobrir os problemas, também pode. Eu mesmo já mostrei aqui um equipamento que eu comprei da filha do primeiro dono, certo? E tinha lá simplesmente estava torto o potenciômetro. Ah, se mexia assim, ele flutuava. Não, beleza, isso aqui é só arrumar, dar uma ajeitada no potenciômetro. Quando eu tirei o potenciômetro, tem vídeo aqui no canal, model 1200. Cara, tinha uma capa de microfone, alguma coisa ali, adaptado no potenciômetro, uma gambiarra tremenda. E era de primeiro dono, era do pai dela que ficou parado. Só que alguém já mexeu lá e fez aquela gambiarra. Você entendeu? Mas a chance de alguém te passar a perna é bem maior nesse tipo de coisa. Então, eu nem sei o que eu estava respondendo aqui, certo? Então, é isso aí. O que mais que ele perguntou aqui? Qual a sua sugestão para garimpar peças? Não sei. Se eu soubesse, eu diria com certeza. Eletro Vintage. Olá, César. Gostaria de ouvir de ti. É que todos que são colecionadores comentassem sobre o assunto abaixo. Então ele está pedindo para mim a minha opinião e que quem for colecionador comente o assunto que ele vai dizer aqui. Vamos ver. Como podemos ser tão ilógicos ao guardar equipamentos que são verdadeiras relíquias, ter e não usar? Não, minha opinião está totalmente errado. Desculpe ter me alongado. Espera aí que eu vou desligar aqui para começar. Cara, putz, é um assunto difícil também, né? César, você tem 2 decks, 3 decks, 20 decks, tem 30 decks. Tem deck que você não usa faz 10 anos. E eu não tenho nenhum, César. Poxa vida, que sacanagem. Não, infelizmente não, meu amigo. Né? Nós não vivemos num país, num país onde eu tenho que te dar um Lada, você tem um Lada, a pessoa que também tem outro Lada, e se eu for numa loja para comprar um carro, eu preciso comprar um Lada. Você entendeu? Nós vivemos num país diferente. Num país onde se você trabalhar, onde se você lutar, se você deixar de gastar com besteira e comprar alguma coisa que você queira, então o mesmo cara que vem aqui às vezes fala assim, César, você tem 20 decks, eu não tenho nenhum, que sacanagem. Beleza, desligamos, eu fui jantar meu miojo, fui jantar meu macarrão e o cara tá indo aonde? Na churrascaria. 70 pau por pessoa. O cara tá indo onde? No McDonald's, 30 pau o hambúrguer, e eu tô comendo miojo. Mas tem o meu deck aqui. Então as pessoas não veem essa outra coisa. Então se você quer ter alguma coisa, você tem que tentar ver da onde você vai tirar teu dinheiro. Deixar de comer alguma comida. Eu deixo de comer um Mac Hambúrguer, eu deixo de comer uma churrascaria para comprar um equipamento. Entendeu? Então, esse tipo de mimimi que os caras falam, pô, o cara tem um monte e eu não tenho nenhum. Cara, nós vivemos é difícil falar isso, mas vivemos num lugar onde era meritocracia. Essa é a verdade. Quer dizer o quê? Se eu tenho... Claro que temos uns problemas aí, né? Que a gente sabe que tem gente que não tem o merecimento e tem. Você sabe do que eu tô falando, mas... Se você... Eu não tenho nenhum deck, César. Puxa, mas eu ganho um salário mínimo, certo? Mas eu não tenho nenhum deck. Eu queria comprar um deck. Beleza, R$400. Tá, mas eu não tenho esses R$400. Tá, então você tem que olhar ali tuas finanças. Como assim? Vou olhar aqui minha finança. O que você está gastando? Ah, eu tomo um café de 15 todo dia. Opa! Então por que você não, em vez de gastar o 15 no café todo dia, por que você só não gasta 5? Deixa, em vez de comprar um pão de queijo, compra só um pão com margarina. Você entendeu? Ah, mas então eu almoço todo dia fora de casa, no trabalho. Beleza, então por que você não faz o seguinte? Pega uma marmitinha, faz a marmitinha à noite, põe numa mochilinha e leva e come a marmitinha. Você já vai economizar vintão todo dia de almoço e aí vintão você vai comprar teu tape deck. Você entendeu? Não adianta você ficar criticando as pessoas que têm.
certo? E eu vou dar um exemplo. César, você está falando porque você tem um monte de deck. Mas, cara, eu gostaria de ter um Doge. Então, eu gostaria de ter um Doge 1972, RT todo original, banco, tudo certinho, gostaria. Pô, o cara do Museu do Doge tem 50 lá. Você acha justo ele ter 50 e você não ter nenhum? Acho justo. Porque se você for lá olhar a história dele, ele comprava Doge quando ninguém queria. Comprava carcaça, lixo, comprava peça, né? Ele deixa às vezes de fazer alguma coisa lá que ele tem que fazer para comprar um para-choque, para comprar uma lanterna, para restaurar o carro dele, certo? Sustenta lá, sei lá, 20 famílias no sistema dele lá do museu lá. Então ele sustenta lá uma família que faz recuperação, outra que faz não sei o que, outra que faz não sei o que, o YouTube banca algumas coisas. Então, ele tem o merecimento dele lá, cara. Então não adianta eu falar para ele assim, pô, você tem 20 e eu não tenho nenhum. Sacanagem, né? Eu queria ter um. Beleza, se eu quero ter um, o que eu vou fazer? Eu vou vender todos os meus equipamentos, certo? Vou vender tudo, vou me coçar e arrumar um dinheiro para comprar um. Pronto. Agora, não posso ficar criticando aquele cara que tem um monte lá. Ele tem o mérito dele de ter um monte. Vou repetir, ele comprou quando não valia nada, certo? Ele comprou, deixou de fazer muita coisa para ter, certo? Então não posso ficar falando isso, né? O cara tem um monte e não tem nenhum. Pô, tem os colecionadores. O cara tem ali 50 carros colecionáveis e não anda com nenhum. Você entendeu? Não tem problema, é dele. Ele conseguiu, ele conquistou. Vamos lá, continuando. Eletro Vintage. Olá, César. Gostaria de ouvir de ti. Essa que já li. Olá, César. Este ano eu não assisti nenhum vídeo do evento High-End 2025. Acho que o Macintosh que o ouvinte Mauro se refere deve ser algum valvulado. Porém, eles sempre tiveram aparência de antigo, pois as válvulas ficam à mostra. Os aparelhos que são expostos lá, como você bem deve saber, são de última geração e são para poucos. Desculpe-me estender. Frequento feira de antiguidades aqui em São Paulo, de 24 anos. Já fui antiquário. Independente da feira, você tem que pagar barato, pois praticamente não dá para testar. Forte abraço, Antônio Carlos. É isso aí, né? A feira, ele tá lá, tá expondo o produto, você tem que saber ter os riscos, né? E isso as pessoas não entendem, né? Você está vendendo um lá, mas ele fez vídeo, gravando, tocando, mostrou por dentro, mostrou o que ele fez, o que ele não fez, o que ele teve que se bater para tentar resolver um problema que às vezes ninguém nem tá aí, né? Quantos dias demorou para fazer isso aqui para poder ficar perfeito? Mas ninguém dá valor. Vai lá e compra. Então, quando você compra um equipamento desse sem nenhum teste e tudo mais, você tem que comprar barato. Aí eu fico de cara com alguém vendendo um equipamento desse daqui. Não testei, quero 400. E isso vai encarecer. Por quê? Porque eu que testei tudo, estou mostrando tudo funcionando, então eu quero 800. Você entendeu? Então, quando você vai na feira, você tem que comprar barato, né? E o problema é que o pessoal da feira, às vezes, tem esse problema de tá 400 na internet, então eu quero 300, sem testar, sem nada. Porra, aí tem gente que compra. Mas se você pensar, por 100 conto, eu prefiro comprar um que esteja funcionando e que esteja que esteja me mostrando todos os detalhes, né? Com relação aos Macintosh, é uma das empresas que ainda fabrica equipamento com visual antigo, né? Isso é bem bacana, bem legal. Eu realmente nunca vi esse vídeo dessas feiras, eu não procuro isso daí, infelizmente eu não procuro. Eu gosto de coisa velha mesmo, né? E é isso aí, feira de antiguidade, é isso aí. Continuando, Luiz Carlos Vieira Machado. Olá, César, meu 1450 Gradiente, um dos canais para de tocar sozinho. Daí eu aumento o som dele e volta a tocar, meio que falhado. E depois normaliza. Seria uma saída queimada ou outro defeito? Obrigado. Cara, o que você tem que procurar é mau contato, né? Então faz limpeza no potencial. Vê, parou, tá tocando, parou, mexe aqui, ó. Opa, voltou. É aqui, não voltou. Vai mexendo. Principalmente na hora que ele para. Na hora que ele para, você fica mexendo. Mexe no seletor. Mexe no tape. Às vezes é aquela chave de tape ali que dá mau contato. Ou, sei lá, a chave do DB, do mute. Então você vai ali, mexe na chave do mute e ele volta. Você entendeu? Então você tem que, quando dá o defeito, você tem que começar a caçar ali para ver se você não encontra algum mau contato. Achou onde é que é? Limpeza e beleza. Não achei onde é que é? Você pode ir lá e fazer uma limpeza em tudo. Aí verificar, ver se vai voltar ou não. Ainda continua. Tem chave lá atrás, acho que de pré-power, se eu não me engano. Limpa a chave pré-power. Aí se não for, provavelmente tem alguma solda fria, alguma coisa assim, aí tem que ser para a parte técnica do equipamento, tá? Quer conversar um pouco mais sobre isso? Quer ter uma ideia um pouco melhor? Vem numa live, hein? Faz um superchat, a gente conversa ao vivo sobre isso. Márcio Santos.
é membro do canal, agradeço pela contribuição. Qual a diferença entre as Master 100 e as Master 100N? Seria a mesma situação da Vox 100 e Vox 100S? Não, totalmente diferente, peraí. Então, continuando, totalmente diferente. No caso da Vox 100 e Vox 100S, muda muita coisa. Os amplificadores, os alto-falantes. Se for olhar, as Vox 100S tem os tweeters inferiores, os médios inferiores, os woofers inferiores, né? São caixas totalmente diferentes. Já no caso da Master 100N e da Master 100, a única diferença que a gente sabe, né, que é por causa que uma é a N de natural. Então, a única coisa é que uma é com madeira. Se você for olhar ali, a parte em volta dela, ela tem aquele acabamento de madeira. E a Vox 100... E a Master 100 normal, ela tem aquela parte cinza e aquela parte de madeira nas laterais, como é característico da linha Master da Gradiente, né? Na 220 tem uma diferença que uma é totalmente cinza, né? Para combinar com o rack da linha Exotec, e uma tem as laterais de madeira, né? Uma acho que é a S, outra é a normal. Mas não, se tiver alguma diferença das Master 100N para as Master 100, é uma diferença de montagem de todas as Master 100. Que são aquelas diferenças do alto-falante ser de alumínio, carcaça de alumínio, e existem algumas versões que o alto-falante é carcaça de ferro com acabamento de plástico na frente. Aí não altera se é uma Master 100N ou se é uma Master 100 normal, certo? O que altera é a confecção de como a caixa foi feita na época. Tanto a Master 100N como a Master normal pode vir com essa diferença, né? Então, no caso aqui específico de N e a Master 100, é simplesmente que uma tem a madeira natural, né? N de natural. Continuando, Roberto CWB, membro do canal também, agradeço o coração. César, o som de um mesmo CD nacional e de um CD importado tem diferença de qualidade do som? Cara, pode ter. Depende muito da Master, né? Porque o CD não tem diferença na... Se tiver uma diferença de captura do laser, alguma coisa assim, é muito pouco, né? O que influencia é da onde foi masterizado. Porque existiam alguns problemas que o pessoal reclamava de CDs russo, que eu não me engano. CD russo, né? Então tem algumas coletâneas de CD russo, de rock, assim, que tem um som inferior. Mas por quê? Porque provavelmente o master, né, de onde eles foram feitos, não era um master autorizado. Sabe que tem esses problemas? Coisa russa tem esses problemas aí, né? E aí talvez tenha algum problema, talvez a fita master... Sabe que tem algumas versões de música que foram feitas na Rússia? Por quê? Porque às vezes o cara gravou lá, não, esse aqui não ficou bom. Aí joga fora a master. O russo foi lá, comprou o lote e lançou o CD, assim, entendeu? Então pode ter alguma diferença? Sim, pode. Mas do áudio master. Agora, da leitura do CD, eu acho mínima coisa, eu acho que pode ter, certo? Tem gente que diz que um leitor é muito melhor, outro não é, mas, cara, o leitor não usa, o laser não vai mudar muita coisa. O que muda é a decodificação do áudio pro analógico, né? Então, realmente, se tiver alguma diferença de importado, cara, eu acho que é mínima. Pode ter? Pode, mas é o master, saber de onde veio. Porque antigamente tinha os CDs, né? ADD, DDDD, ADD, uma coisa assim, né? Então tem que saber, isso aí antigamente tinha esse tipo de informação nos CDs lá do começo dos anos 90, tinha essa informação. Hoje já não tem mais, eu acredito. Se caso eu não respondi alguma pergunta recentemente, que estou ficando sem voz, pergunta novamente que a gente continua conversando. Cláudio Gouveia, na zona usam jukebox e não PM5000, casa da prima. Mas antigamente utilizavam. Hoje o jukebox... Antigamente, para você montar um jukebox era difícil, tinha que ter um computador, tinha que ter um amplificador. Hoje o jukebox você compra aí, né? Barato, é montado muito fácil. Então, com certeza, hoje em dia, os jukebox estão na zona. Já mais antigamente se usava PM5000, sim. Continuando, Darkson. Olá, César, Darkson de Iguape. Pergunta, comprei um lote com 20 fitas cassetes lacradas da Sony. Abri uma para gravar e simplesmente gravando muito ruim e com cheiro de mofo. Já era... Fitas muito ruins, estoque antigo. Cara, o que você pode tentar fazer é pegar as fitas, pôr num deck, andar para frente e para trás, né? Um deck velho aí, alguma coisa assim, pôr para frente e para trás para girar. Então você gira com elas ali, tenta fazer limpar elas, né? Tenta limpar elas. Mas a chance de você conseguir ter algum resultado não é grande, mas tem que tentar limpar. Então é isso aí, peço desculpa por ficar sem voz aqui e não conseguir responder. Se quiser continuar debatendo algum assunto que a gente conversou hoje, faça a pergunta aqui, que semana que vem eu respondo, a gente continua conversando melhor aí, né? Então é isso. Respostas de sábado, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar.
E deixe aí no comentário uma pergunta para a semana que vem. Alguma pergunta que eu respondi e não foi suficiente a resposta, principalmente as últimas aqui, porque perdi o gás, pergunta novamente, aí a gente continua conversando semana que vem. É isso aí, grande abraço, até a próxima.